Agora a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 4. O Evangelho de João possui alguns textos que são assim, não que todo o Evangelho não seja tocante, mas existem alguns textos como este do capítulo 4, que nos fala da mulher samaritana, como o encontro de Jesus com Nicodemos, como a passagem de Jesus falando sobre ele ser o bom pastor, como o texto em que o Senhor mesmo ora por nós na oração sacerdotal. Há, portanto, textos no Evangelho de João que são impressionantemente tocantes. Mas uma das coisas que me chama mais atenção neste texto da samaritana é que esse texto fala sobre um encontro. E o tempo de um encontro. Eu gostaria, portanto, de começar lendo o versículo de número 6. Estava ali a fonte de Jacó, também em algumas versões, chamado o poço de Jacó. Eu particularmente gosto mais, acho mais até sonoro, até mesmo mais bonito falar o poço de Jacó. Talvez por causa de, na minha infância, haver, e na minha juventude, uma tremenda obra evangelística chamada O Poço de Jacó, um programa de rádio que falava de Jesus Cristo, especialmente para o povo judeu, chamado O Poço de Jacó. Estava ali uma fonte, ou um poço, a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Senhor, abençoa a Tua palavra e que de alguma maneira maravilhosa e miraculosa o Senhor fale conosco. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder, no nome de Jesus Cristo. Há muitas coisas que nos mostram que essa fonte, na realidade, era um poço. Porque a própria samaritana chama a atenção da profundidade, pois é profundo o poço. E como traria água de lá? Ele é chamado fonte, porque todo o poço que era ligado a, vamos dizer, ao fluir dos rios subterrâneos, era um poço que jamais secava. E por isso ele é chamado de fonte. Ele não é um poço apenas que se enche a haver as chuvas. Não, ele está constantemente com água, porque ele está ligado a um rio subterrâneo. Isto se chamava fonte de águas vivas, que se mantinha a vida. E é por isso que o linguajar de Jesus com essa mulher versa a respeito de tudo isto. Quando o Senhor ali esteve e teve um encontro com esta samaritana, todo o poço, como eu disse, é um lugar de encontros. A cidade sai, a cidade dialoga ao redor do poço, porque todos dependem do poço para viver, para sobreviver, para que possam hidratar-se, para que possam saciar de sua sede. Então, as pessoas ali se encontram. Esse não era o lugar, a hora usual de se ir ao poço. Jesus ali se sentou na hora sexta, junto ao poço,
ao poço de Jacó. Ele é chamado de poço de Jacó, pois ali Jacó se encontrou com sua amada. Sua amada Raquel, que o próprio filho de Lia, Judá, chama de a amada de meu pai. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, eu conheço a amada do Pai. A amada do Pai não é outra senão a igreja de Jesus Cristo. O poço de Jacó é um lugar de encontro entre o Senhor Jesus e a sua amada igreja. E todos aqueles que irão fazer parte da igreja têm um encontro com o Senhor Jesus junto ao poço de Jacó. Foi justamente nesse poço que Jacó, como eu disse, encontrou-se com Raquel. Esse era o poço que atendia a família de Raquel. Esse era o poço, aquele mesmo poço que a irmã de Labão, pai de Raquel, também ia pegar água, Rebeca. E foi justamente ao lado desse poço que outro encontro se teve. O encontro do servo do pai buscando noiva para o filho. Que lugar maravilhoso, o poço de Jacó. É o lugar onde o servo do pai busca noiva para o filho. E encontra. E qual a grande característica da noiva? Não era a sua formosura, ou mesmo a sua juventude, mas o seu caráter como serva. Ela estava pronta a servir. A mesma palavra que Jesus dirigiu-se àquela mulher samaritana foi dirigida a Rebeca. Tenho sede. Dá-me de beber. Dá-me de beber. Rebeca respondeu de uma maneira extraordinária. Ah, não somente darei de beber a ti, mas a todos que contigo estão e a todos os animais que convosco estão. Assim, Rebeca pôs-se a servir, porque essa é a grande característica da igreja, da noiva, da escolhida, da separada para o filho. Esta é a característica, ela serve. Nós temos que ser uma igreja que sirva não apenas um, não apenas muitos, mas a todos. Amém? Isso nós precisamos fazer. Mas aquela mulher, aquela samaritana, sua reação foi completamente diferente. Sua reação não foi um sim, sua reação foi um não. E eu diria um não desaforado, malcriado. Diz ela, como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana, água. Ela rejeitou. Que Jesus acolha os que o aceitam é uma coisa, mas que Jesus continue a buscar os que os rejeitam é outra coisa. Deixe-me dizer exatamente isto. Ela rejeitou Jesus, mas Jesus não desistiu dela. Isso mexe comigo. Porque em nossos dias há muitos que têm rejeitado a Jesus. Eu me lembrei hoje de um amigo meu que nos nossos dias ele é pastor, mas nos seus tempos de mundano, digamos assim, ele gostava de entrar nas igrejas, especialmente as igrejas que faziam apelo. E em todos os apelos, ele,
quando o pastor dizia: quem deseja aceitar Jesus, venha para a frente, ele se levantava, andava, e quando chegava lá na frente, ele virava e saía pelo lado, para afrontar. Mas um dia um pastor fez o apelo, ele novamente se preparou para afrontar como sempre ele afrontou, mas ele não tinha ideia do que o Espírito Santo tinha preparado para ele. Ele andou, e quando ele ia virar, ele não conseguia andar. Ele não conseguia, ele queria virar para sair pelo lado, para voltar pelo menos para trás. Ele não conseguia sair. Ele disse: não tem jeito, vou ter que aceitar. E hoje é ministro do Evangelho. E hoje quem faz apelo é ele. Sabe por quê? Porque Jesus não desiste daqueles que o rejeitam. Jesus poderia ter desistido daquela mulher, esperado os seus discípulos. Seus discípulos certamente o serviriam. Mas Jesus não desistiu daquela mulher. Ele insistiu, ele continuou a falar. Eu digo que ele falou àquela mulher o que não se pode falar a mulher nenhuma. Ele deixou algo no ar. Ele disse: se tu soubesses quem fala contigo. Eu posso imaginar o rosto dessa mulher. Eu não sei como você imagina. Eu, quando leio as Escrituras, eu gosto às vezes de imaginar as coisas. E eu imagino Jesus dizendo: se tu soubesses quem fala contigo. E imediatamente, aquela mulher que mexia não sei em que, Jesus captou a atenção dela. Quem ele é? Ele disse: tu lhe pedirias e ele lhe daria da água da vida. E tu nunca mais voltarias a ter sede. Senhor. Senhor. Dá-me de beber desta água. Dá-me de beber desta água, Senhor, para que eu não volte mais aqui, senão por vontade de se entregar, ser salva por interesse. Às vezes Jesus toca nos interesses, para que eu não mais necessite tirar água daqui. Dá-me, Senhor, dessa água extraordinária, dessa água maravilhosa. E Jesus começa a falar, e ela: vejo que és profeta. Porque Jesus revela a sua vida. E que aquela mulher podia ser até mesmo grosseira, mas mentirosa não era. E quando Jesus disse: vai e chama teu marido, ela disse: não tenho marido. Disse: bem disseste, porque 5 já tivestes, e esse que tem não é teu. És profeta. És profeta. E essa mulher, então, ouve de Jesus uma das expressões mais extraordinárias do Evangelho de João, que Jesus poderia ter falado a um erudito como Nicodemos, mas não falou. Falou uma mulher entulhada de alma, sofrida na vida. Porque essa mulher poderia perguntar muitas coisas a Jesus, mas note o que aquela mulher perguntou a Jesus: Senhor, aonde adoraremos? Aqui ou em Jerusalém? Jesus, então, no versículo de número 23, diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus fala algo assim com aquela mulher. Por quê?
Porque o interesse daquela mulher, ela que poderia falar, como eu posso resolver o problema de minha vida? O interesse daquela mulher foi em adoração. E Jesus dá uma palavra como esta para aquela mulher. Adoração. Vem a hora, e já chegou. É característica dos adoradores, dos verdadeiros adoradores, buscarem o objeto ou a pessoa de sua adoração. Mas aqui, para estranheza nossa, mais do que os adoradores buscam aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser adorado busca os adoradores. Aleluia! E desta busca convergente, veja que é uma busca convergente. E o adorador busca o Pai para adorar, mas o Pai busca o adorador para que o adore. Existe um encontro maravilhoso, uma convergência de buscas, uma convergência de caminhos. Quando nós lemos aquela palavra dita a respeito de João o Batista, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Converter é uma mudança de direção, é arrependimento, mudança de direção. Ele converterá o caminho dos pais em direção aos filhos e o caminho dos filhos em direção aos pais. Logo, é impossível não haver um encontro entre pais e filhos. E aqui o que está dizendo é que é impossível não haver um encontro entre você e Deus, entre Deus e você, entre nós e o Senhor, entre o Senhor e cada um de nós. Porque mais do que nós o procuramos, Ele nos procura. E assim como nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos busca. E nós, por buscarmos, seremos por Ele achados. E quando o acharmos, descobriremos que de fato, como a Bíblia diz, Ele se deixou-se achar. Eu me deixarei achar por todo aquele que me busca, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e isso com jejum, com pranto e com choro. Mas eu quero chamar a atenção para algo que é o mais importante do que Deus me falou nessa palavra. Vem a hora. E já chegou. A hora que vem não é qualquer hora. Não é qualquer momento. Não é amanhã. Não é daqui a pouco. Não é daqui a uns dias, meses ou anos. Vem a hora. Esta hora que vem tem nome. E o nome desta hora que vem é já. Vem a hora e já chegou. A palavra grega aqui é uma palavra de tempo completamente completo, em que não há de se esperar nem mais um segundo. É já, agora. E isso é tão importante, porque lembre-se que aquela mulher que antes rejeitava a Jesus,
saiu a distribuir da mesma água que ela bebeu, e quase que ela poderia falar como o apóstolo Paulo, que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei, porque ela saiu a entregar a toda a cidade. Achei um homem. Algumas pessoas poderiam dizer outro, porque era a fama dela. Achei um homem. Mas ela disse algo de diferente naquele dia, que me disse tudo o que eu precisava ouvir. Olha, eu não sei se muitas pessoas ficariam contentes de encontrar uma pessoa que dissesse a ela tudo o que ela precisa ouvir. Mas essa mulher ficou. E eles foram curiosos, porque quem pode ter transformado uma mulher como esta? E disseram a ela, antes nós fomos porque tu nos dizias, mas agora nós cremos nele porque o ouvimos. Diante disto, eu posso imaginar a perplexidade dos discípulos. Porque eram samaritanos. Lembre-se que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas quando ele foi aos samaritanos, os samaritanos o receberam. E diante de tudo isso, Jesus completa uma palavra que é importantíssima para entendermos. Vem a hora e já chegou. A hora de Deus é já. A hora de Deus, eu volto a dizer, é já. Se você me perguntasse qual o título que eu gostaria de dar a essa palavra, então que já saibam. A hora de Deus é já. Porque vem a hora e já chegou. Veja o que Jesus diz aqui, no versículo de número 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Já. Mais uma vez, esse já nos alcança. Vem a hora e já chegou. Mas o problema da igreja, meu problema, teu problema, nosso problema, é que nós postergamos o tempo de Deus. Tenho, porém, contra ti que não aproveitaste o tempo da tua visitação. O já de Deus. E eu quero alertar uma coisa para você. Samaria estava dentro dos projetos divinos. Lembre-se que Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Quando a igreja demora a obedecer, a igreja dá oportunidade ao diabo. Se nós não tomarmos o já de Deus e tomarmos Samaria no já de Deus, saiba do seguinte, o diabo tomará. Atos dos Apóstolos me mostra isto. Você dirá, onde? Havia um homem chamado Simão o Mágico, que enganava a muitos,
dizendo ele ser o Messias. Veja, Samaria estava pronta para receber o Evangelho, mas a igreja demorou. A igreja não obedeceu o já. E o que aconteceu? O diabo mandou o enviado de Satanás a enganar toda Samaria. Isso é sério. Quando eu falo isso, eu chego a arrepiar o meu corpo, porque isso é sério. A igreja, quando não se apercebe, quando não desperta, se a igreja não está desperta, apercebida, o que ela está? Ela está dormindo. E a Bíblia diz, e quando os servos do Senhor dormiram, veio um inimigo e semeou a má semente. O adversário é um oportunista. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Eu sei que isso se aplica em primeiro lugar às tentações, às brechas que nós temos em nossa vida, mas também diz o apóstolo Paulo, para que o inimigo não alcance vantagem sobre vós. Não deixe o diabo ter vantagem. Ocupe o território antes que o inimigo ocupe. Mas pastor, e se o inimigo ocupou? Seja alguém movido pelo Espírito Santo, torne-se um Filipe, um homem que é carregado pelo Espírito, que é levado pelo Espírito, um homem que vai de arrebatamento em arrebatamento e seja levado a Samaria, porque nada que o diabo faça é poderoso o suficiente para que Deus não desfaça. E então esse Filipe foi enviado pelo Espírito Santo. Não foi homem, não foi estratégia de homem, foi estratégia dos céus. Foi o próprio Senhor que levou o Filipe até Samaria. E o que aconteceu? Toda a cidade se converteu ao Senhor. Por quê? Porque o tempo já era chegado. Vós dizeis que ainda falta, mas os campos já estão brancos. Meus irmãos, todos nós desejamos, todos nós buscamos. Eu desejo, eu clamo, eu grito, eu choro, eu suplico ao Senhor. Pelo quê? Avivamento. Eu quero um avivamento genuíno. E avivamento genuíno para mim não é barulho. Embora possa haver barulho, eu não tenho nada contra barulho. Não é agitação, embora possa haver agitação, não tenho nada contra nos agitarmos. Avivamento verdadeiro pode ter esquisitices, porque tem. Mas eu digo uma coisa a você, avivamento verdadeiro se manifesta numa coisa. Conversão massiva, conversão abundante de almas ao Senhor Jesus Cristo. Aonde existe avivamento, existe o quê? Conversão, mas conversão em números extraordinários. No grande avivamento, que eu já citei aqui, o avivamento que aconteceu no país de Gales, quando Evan Roberts foi usado para este avivamento, essa figura controversial, porque ele foi uma figura controversial. Sabe, houve avivamento, mas como eu expliquei, ele não soube manter o avivamento. E aquilo lhe fez dano. Mas o que me chama a atenção é que o já de Deus estava sobre o país de Gales. Durante anos e anos e anos,
os do país de Gales oravam e pediam, enviam um avivamento, enviam um avivamento. E uma das pessoas que clamava era este Evan Roberts, que quando chegou ao seminário em Londres, recebeu uma palavra do Senhor, com 2 dias de seminário: volta! Por quê? Porque Samaria já está pronta. E se ele não voltasse, eu te garanto o seguinte: o diabo voltava. Como disse o Dr. Martin Lloyd Jones, disse: a melhor maneira de deixar o diabo fora é colocar Cristo dentro. Eu amo essa frase do Dr. Jones, Martin Lloyd Jones. Você quer o diabo fora, eu sempre digo, tenha Cristo dentro. Você quer o diabo fora da nossa nação, tenha Cristo dentro da nossa nação. Você quer o diabo fora da sua família, tenha Cristo dentro da sua família. Você quer o diabo fora da tua vida, tenha Cristo dentro da tua vida. Ele voltou, Evan Roberts, e em 2 meses, em únicos 2 meses, numa capela Moriá, capela. A partir daquela capela, 100.000 pessoas se converteram em 2 meses. Se isso não é avivamento, é isso que eu quero ver. Eu quero ver isso em todas as igrejas, eu quero ver isso em todos os lugares. Eu quero ver toda a minha nação aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas se eu continuar tratando o avivamento como eu trato, Senhor, um dia ele virá, Senhor, um dia ele virá, eu correrei o risco de eu chegar na glória e a glória não ter chegado aqui. Porque eu tenho que encarar o já de Deus. Pode não ser o meu já. Eu estou dizendo, ainda faltam 4 meses. E Deus diz, não, meu filho, não falta. Ainda faltam 4 meses, Senhor. Não, meu filho, não falta. Erga os seus olhos. Olhe os campos. Sabe, eu acho que aquela gente não estava no nível certo que o Senhor deseja, estava num nível muito baixo, que para levantar os olhos para ver os campos, é que você está muito embaixo. Porque se ele dissesse, levante os olhos e veja as montanhas, mas levante os olhos e veja os campos já branquejam. Um dos motivos pelo qual você levanta os olhos para ver os campos é que Deus quer que você veja não apenas o que está diante de você, Deus quer que você veja até o final. Deus quer que você tenha uma grande visão. Sabe, a fé não vem pelo ver, e nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que ouvimos, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, mas a visão, você só tem vendo. Desculpe o óbvio. Para se ter uma visão, você tem que ver. Lembre-se do que Deus disse a Abraão: sai, Abraão, da tua tenda, vem para fora, Abraão, e eu te darei uma visão. E a primeira coisa que Deus disse para Abraão é: levante seus olhos. Mas tem algo parecido aqui. Olha as estrelas. Conta as estrelas, se é que podes, tua descendência será assim. Lembre-se que Deus disse a Abraão: olha a terra, e até onde os teus olhos alcançarem ver, esta será a tua possessão. A fé traz à existência as coisas que não existem, e um tipo de coisa que não existe,
e que é fácil de você entender, porque ela não existe ainda, é o futuro. O futuro é uma das coisas que no momento não existe. Ele existirá. Você concorda comigo? Mas o futuro ainda não existe. Ele há de existir. E nós que temos assim, pela fé, nós trazemos o futuro ao presente. O que é isto? Nós encurtamos os tempos. Aleluia! Isso deveria mexer com você, como mexe comigo. Nós encurtamos os tempos. Senhor, vai demorar muito tempo. Senhor, muita coisa tem que acontecer. Senhor, traga ao presente o que só existiria no futuro, mas pelo poder criador da fé. O já de Deus. Sabe, hoje eu estava pregando na igreja do pastor Valmir Cohen e uma coisa mexeu comigo, que foi a postura. Porque eu queria explicar e quero explicar a você o que é esse já de Deus. Você se lembra daquele homem na cruz, ao lado de Jesus, que junto, os dois falavam impropérios, falavam para Jesus: salva-te a ti mesmo e salva nós também. Mas algo aconteceu com um deles. Ele começou a olhar a Jesus. Ele começou a ouvir a Jesus. Ele começou a perceber. E ele então viu quem era Jesus. Ele diz: nós com razão, nós merecemos, nós fizemos. Mas este o que fez para merecer? E aquele homem chega e chama Jesus. E o chama de quê? Senhor. Meus irmãos, cada vez mais esse ladrão da cruz, que a Igreja Católica chama de bom ladrão, que eu não entendo, com todo respeito, eu não entendo, porque para mim bom ladrão é ladrão que rouba bem, né? Então, o ladrão da cruz, que nós falamos também, dá a ideia de um cara que pegou a cruz e saiu correndo. Mas, aquele homem chamou Jesus de Senhor. Que você chame Jesus de Senhor quando Ele dá vista aos cegos, quando Ele faz os surdos ouvirem, os mudos falarem. Ou eu entendo você chamá-lo de Senhor quando você entende o que é autoridade, como centurião, e diz: eu dou ordem e o meu soldado me obedece, o meu servo me obedece. Basta uma palavra tua, Senhor. É Senhor. Quando Ele acalma as tempestades, nós entendemos, Senhor. Mas um Cristo moribundo, um Cristo esquálito, um Cristo sofrido, um Cristo maltratado, um Cristo ensanguentado, um Cristo morrendo, um Cristo na cruz, um Cristo com aparência de derrotado. O escândalo para o mundo, quando ele olha este Cristo, ele chama-o de Senhor. Ele viu a grandeza de Jesus que nenhum outro estava vendo. Ele enxergou: este é meu Salvador. Aleluia. Ele não viu Cristo ressuscitando mortos. Ele viu Cristo se oferecendo a si mesmo, se entregando a si mesmo. Ele disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a resposta de Jesus é o tempo de Jesus para mim e para você. E ele disse: hoje, aleluia, hoje
não amanhã, não quando eu vier em glória, mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O tempo de Deus é hoje, o tempo de Deus é já, a hora de Deus é já. É isso que eu e você precisamos viver. Precisamos vivenciar o já de Deus. Eu creio que tanto você como eu temos orado ao Pai, temos pedido, Pai, envia teu avivamento. Por mais que eu queira, eu não consigo produzir avivamento. Avivamento quem produz é o Espírito Santo. Eu queria. Mas é o Espírito Santo que pode fazer isto. Mas eu não posso ficar eternamente esperando um avivamento. Eu tenho que assumir um avivamento. Jesus disse, ficai até que do alto sejais revestidos de poder. Até a descida do Espírito Santo. E nisso às vezes nós erramos. Deixe-me dizer uma coisa, eu quero a plenitude do Espírito Santo, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero tudo isso. Mas uma coisa eu tenho que entender, o Espírito Santo já veio. Aleluia. E se ele já veio, ele já está aí. Eu não tenho que esperar, ele já está. Eu tenho que assumir. Wigglesworth, o apóstolo da fé, a procurar o revestimento de poder e autoridade, a plenitude do Espírito Santo. No início do movimento pentecostal, na virada do século XX, Wigglesworth estava com um grupo de pessoas buscando o batismo no Espírito Santo. Ele ficou um dia, ele ficou 2 dias, ele ficou 3 dias, nada acontecia. Ele então virou para eles e disse, quer saber do negócio? Fiquem vocês com a busca que eu vou à fonte. Ele era um homem muito direto, Wigglesworth. E então ele foi sozinho, e todo mundo olhou, ele saindo e andando. Ele disse, para onde você vai? Eu vou ao encontro dele. Wigglesworth volta batizado com o Espírito Santo. Falando em línguas. Ele chega em seu ministério, que era dirigido por sua esposa, uma grande evangelista, e que ele apoiava todo o seu trabalho, mas ele jamais pregava, porque ele não era bom pregador. Ele orava com as pessoas. Orava, porque ele sabia orar. Essa mulher, quando ouviu isso, você está falando o quê? Em línguas? Naqueles primeiros dias, se dizia que isso era coisa do diabo. E Wigglesworth diz, eu posso garantir que não é. E ela disse, então eu te desafio. Sabe, Deus põe umas mulheres, às vezes, do lado de uns homens que são mulheres interessantes. Eu te desafio. Hoje quem vai pregar é você. Ele disse, é para já. Aquele péssimo pregador, o Wigglesworth, foi com uma graça extraordinária ao púlpito e começou a pregar, e as pessoas começavam a gritar e se entregar ao Senhor Jesus. E uma das pessoas que mais gritava era sua esposa. E ela dizia, esse não é o meu Smith, esse não é o meu Smith, esse não é o meu Smith. E não era mesmo, porque ele agora era um homem de labareda de fogo, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia! Até quando nós diremos ainda faltam 4 meses? Os campos já estão brancos. Meus irmãos,
Se você não for, eu vou. Se você for, sua companhia será muito bem-vinda. Mas eu vou para a fonte. Eu vou para a fonte. Eu vou para... Vem a hora. E qual é a hora, Senhor? Já chegou. Aleluia. Esta é a hora. A hora é já. No nome de Jesus Cristo. Se você que nos ouve, se você que nos acompanha, especialmente pela live, e rejeitou a Jesus, eu quero te dar uma boa notícia. Ele não desistiu de você. Ele está insistindo com você. Só Ele tem as palavras que você precisa ouvir. Palavras que mudarão para sempre a sua vida. E eu te convido agora a aceitar este Jesus como seu Senhor e Salvador. Fazendo uma simples oração. Senhor Jesus, eis aqui minha vida. Eu tantas vezes te rejeitei. Tantas vezes disse, não preciso de ti. Alguns talvez tenham dito, nem creio que tu existas. Mas hoje, tu não desististe de mim. E hoje eu venho a ti. E me entrego ao Senhor de todo o meu coração. Também quero orar no nome de Jesus com a igreja, com aqui os presentes e os que através da live também estão nos acompanhando. Talvez eu e você tenhamos estado neste equívoco. Ainda falta tempo. Ainda falta tempo. Eu não orei o bastante, eu não jejuei o bastante. Deixe-me dizer uma coisa. Sou a favor de jejum, sou a favor de oração, obviamente. Mas não é o teu jejum e oração que produz nada disso. É o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E por Ele ter subido a estar à direita do Deus Todo-Poderoso, Ele enche todos os homens e concede aos homens dons espirituais. Porque é Ele quem é o batizador. Nada contra o teu jejum, meu jejum, nossa consagração, que deve existir. Que precisamos. Mas saiba do seguinte, é o sacrifício de Cristo que faz toda a diferença. E eu quero que eu e você saiamos deste equívoco. Ainda faltam 4 meses. Não. Jesus te diz, a hora vem. Sim, Senhor, ainda faltam 4 meses. Você não está entendendo. A hora vem. E ela já chegou. E ela já chegou. Quando o Senhor começou a ministrar ao meu coração através dessa palavra, essa palavra mudou a minha vida para sempre. Porque eu fico muito na espera. É por isso que Paulo disse, orem por mim. Para que eu seja ousado, como me cumpre céu. Para que eu tome posse do tempo de Deus. Há pessoas que estão esperando o tempo de Deus, o Kairós de Deus. Oh, quando vier o Kairós, aleluia, será tão bom. E Jesus diz, vem a hora. E já chegou. Pare de ser um observador. Se torne proativo.
Pare de só pedir. É muito bom pedir e é necessário pedir. Se alguém não pede avivamento, eu estava dizendo hoje, é a pessoa que mais precisa de avivamento, porque quem se aviva pede ainda mais. Mas pare só de pedir, comece a agir. Comece a agir. Porque clamas a mim, ó Moisés. Tu estende a mão e divide o mar. Haja. Haja. Há uma presença de Deus. Eu quero me entregar a Ele e dizer: perdoa-me, Senhor, por toda a vantagem que eu tenho dado ao inimigo, porque eu não alcanço o meu lugar. Eu não tomo posse do meu terreno. Digo como Caleb: eu não posso mais esperar. Dá-me as montanhas. Deixe-me matar os gigantes. Eu já esperei demais, mas eu ainda posso fazer. Torna-nos, Filipes, homens e mulheres levados pelo Espírito, no poder de Deus, sacudindo cidades, vidas, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, agora. Eu coloco ao Senhor esse grande desafio. Esse desafio em nossas vidas, ó Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem nos abençoar, Espírito Santo. Eu não esperarei mais. Eu não esperarei mais. Tomarei posse da promessa. O Espírito já veio. E o Espírito procura. E eu quero dizer, como disse Jesus: eis-me aqui. No teu livro está escrita a minha vida. O Espírito de Deus me ungiu para levar boas novas aos cativos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, nos. Seja agora, vem derrama o teu Espírito. Cante ao Senhor. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, fiquemos de pé. seja agora, erga suas mãos ao Senhor. o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, agora vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, vem, a terra clama. Ouve ao Senhor.
Senhor nosso Deus, derrama e usa os teus filhos. Usa de uma maneira maravilhosa e miraculosa. Aqueles que estão nos assistindo pela live, também toma-os com poder, Senhor, e com graça, no nome de Jesus Cristo. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Faça um compromisso com Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, Senhor. Glória ao Senhor. Tome seu assento, por favor.